No meio científico, existe uma discussão que gira em torno de considerar ou não os vírus como seres vivos. Isso porque os vírus não têm aquelas mesmas características que são comuns a todos os seres vivos. Para não entrarmos nessa polêmica, vamos aqui definir vírus como partículas de vida ou agentes infecciosos, parasitários, intracelulares obrigatórios. Daquelas características comuns a todos os seres vivos, os vírus apresentam duas: a capacidade de reprodução, que só ocorre quando ele infecta uma célula hospedeira, da qual o vírus vai aproveitar o metabolismo, porque ele não tem metabolismo próprio, para se reproduzir. A outra característica é a ocorrência de mutação no material genético. Você não consegue sair por aí vendo vírus em qualquer lugar no ambiente. Geralmente, os vírus não são visíveis ao olho nu. Porém, os vírus podem ser vistos a partir de equipamentos muito especiais, os microscópios eletrônicos. Os vírus são muito pequenininhos. A estrutura orgânica do vírus basicamente é muito simples. De uma maneira geral, os vírus são compostos basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. É uma camada proteica chamada núcleo capsídeo, contendo em seu interior o material genético, a molécula de ácido nucleico, DNA ou RNA. Tudo isso junto forma o que chamamos de núcleo capsídeo. Núcleo capsídeo é o capsídeo e o material genético. Além do núcleo capsídeo, alguns vírus apresentam o envelope viral. Esse envelope viral é uma camada lipoproteica que envolve o núcleo capsídeo. Mas de onde vem esse envelope viral? O vírus se reproduz dentro da célula hospedeira. Lembre-se que cada célula possui uma membrana plasmática, que é lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteínas. Então, é da membrana celular que esses vírus obtêm o seu envelope viral. De acordo com a sua morfologia, de acordo com a forma simétrica que os vírus apresentam, podemos classificá-los em três tipos: vírus helicoidais, vírus icosaédricos e vírus complexos. Vírus helicoidais são aqueles que possuem um capsídeo em forma de bastão. Um exemplo de vírus assim é o vírus do mosaico do tabaco. O icosaedro é uma figura geométrica espacial, um poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 vértices. Sabe aquele formato de cristal? Então, é parecido com isso. Alguns vírus apresentam esse formato, são os vírus icosaédricos. Temos também os vírus complexos. Os vírus complexos apresentam uma morfologia mais complicada. Esses vírus possuem um núcleo capsídeo interno que, em alguns casos, podem ser icosaédricos e, em outros casos, helicoidais. São vírus que apresentam formas diferentes. Um exemplo de vírus complexos são os bacteriófagos, que vamos ver mais adiante. Os vírus também podem ser classificados de acordo com a organização do seu material genético. Considerando isso, eles podem ser de dois tipos: vírus de DNA e vírus de RNA. Os vírus de DNA, como o nome já indica, têm o DNA como material genético. Essa molécula serve de molde para a síntese de proteínas que ocorre dentro da célula hospedeira. Proteínas essas que vão compor os novos vírus durante a replicação viral, durante a reprodução dos vírus. Exemplos de vírus de DNA.
vírus da hepatite, vírus da herpes, vírus da varíola e os adenovírus, vírus de RNA. Nesse tipo de vírus, o material genético presente é o RNA. Na reprodução desses vírus, o RNA pode ser replicado em várias outras moléculas de RNA assim que o vírus invade o citoplasma da célula hospedeira. A partir daí, as novas moléculas de RNA comandam a síntese proteica. Exemplos de vírus de RNA: vírus da gripe, vírus da raiva, da poliomielite e o vírus da encefalite. Outro exemplo de vírus de RNA são os retrovírus. Esse tipo de vírus, para se reproduzir, primeiro precisa modelar uma molécula de DNA, formando novas cadeias de DNA viral. Geralmente, durante a síntese proteica, o que se vê habitualmente é o processo contrário. As moléculas de RNA são modeladas a partir delas que se formará o DNA, mas no retrovírus ocorre o processo retrógrado. Isso porque o retrovírus tem como característica a presença de uma enzima capaz de transformar a cadeia simples de RNA em uma fita dupla de DNA. O nome dessa enzima é transcriptase reversa. Cada tipo de vírus ataca um ou poucos tipos de células, portanto, podemos dizer que os vírus são muito específicos. Isso ocorre porque o vírus só consegue infectar uma célula que possui em sua membrana os receptores compatíveis com os quais ele possa se ligar. Um exemplo é o vírus da poliomielite, um vírus altamente específico que infecta apenas células nervosas, células intestinais e células da mucosa da garganta. Tem também o vírus da rubéola, o vírus da varíola, que consegue infectar o maior número de tecidos humanos. Já o vírus da gripe vai além. São vírus muito versáteis que podem infectar diversos tipos de células humanas e também células de diferentes animais, como patos, porcos, cavalos. Os bacteriófagos, ou apenas fagos, para os mais íntimos, são vírus que infectam bactérias. Os mais estudados são os fagos T4, que infectam bactérias intestinais. O T4 possui cápsula proteica complexa com uma região poligonal denominada cabeça e uma região cilíndrica denominada cauda, formada por uma bainha cilíndrica contrátil associada a fibras proteicas. Na região da cabeça encontra-se a molécula de DNA.